Graça e paz para todos em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, foi bom você ter vindo. Hoje nós queremos ministrar uma palavra, quer dizer, uma mensagem, uma ministração, que se encontra lá no livro do Apocalipse, capítulo 16. Nós, em outros tempos, já ministramos nessa mensagem na igreja, mas tem algumas pessoas aqui que ainda não ouviram. Então nós queremos aproveitar a oportunidade, porque essas pessoas ainda não ouviram. Então nós vamos ministrar, né? É como me diz a palavra, né? A palavra, ela se renova cada dia, né? Desde que você já ministrou, ministra de novo, né? Quem ouviu já aprendeu, quem não ouviu vai aprender agora. Antes de nós entrarmos aqui na mensagem, essa mensagem ela tem 21 versículos, nós vamos ler todos os versículos, mas antes de nós entrarmos na mensagem, deixa eu dar uma introdução aqui naquilo que nós vamos falar. Tem muitas pessoas que dizem que antes de Jesus voltar, muitas coisas iriam acontecer, como está escrito lá em Mateus capítulo 24, como nós bem conhecemos, guerra, rumores de guerra, peste, terremoto, maremoto, né? Tudo aquilo que está escrito ali em Mateus 24, nós temos conhecimento, essas coisas já estão acontecendo, nós temos visto essas coisas acontecer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem acontecido essas tragédias, essas coisas. Mas antes da vida de Jesus, além de Mateus 24, todas essas coisas, que são os sinais da vida de Jesus, que nós já temos noção que está acontecendo, antes da vida de Jesus, ainda tudo isso que nós já estamos vendo, vai cair 7 pragas sobre a terra. 7 pragas vai cair sobre a terra, que vai ser a cólera de Deus, implacável na vida das pessoas. Então, além desses sinais que nós já estamos vendo acontecer, quais outros sinais vão acontecer antes que Jesus volte para buscar a sua igreja? As 7 últimas pragas. E essas 7 pragas nós vamos falar para vocês aqui, que são conhecidos no livro do Apocalipse como flagelos. Flagelos quer dizer pragas, né? Pragas que vão cair sobre a terra. Então, quando essas pragas começarem a cair sobre a terra, eu não sei se até lá nós vamos estar vivos, esperamos que não, né? E se não tivermos vivos, obviamente não vamos ver essas coisas acontecer, porque vamos estar mortos. Mas se estivermos vivos, vamos passar por essas pragas também. Só que essas pragas que Deus vai enviar sobre a terra, elas não atingirão o povo de Deus, os evangélicos, as pessoas cristãs. Ela só vai atingir as pessoas não evangélicas, não cristãs. Porque Deus vai dar o livramento para o seu povo. Como Ele tem nos dado o livramento até o dia de hoje. Os cristãos vão passar pelas 7 últimas pragas? Vão. Mas essas pragas não vão lhes atingir. E nós temos isso, por exemplo, lá no Egito, lembra? Quando as pragas caíam no Egito, lá no acampamento dos hebreus, nada acontecia. Porque as pragas, Deus enviou só para os egípcios. A praga dos piolhos, das rãs, as 10 pragas que Deus enviou, que nós sabemos. Eu não vou detalhar aqui as 10 pragas, porque todos nós conhecemos, mas essas pragas, e dentre 2 ou 3 dessas pragas do Egito, vai acontecer também nessas últimas 7 pragas, que Deus vai enviar sobre a terra antes da vinda de Jesus. Então, eu precisava dar essa introdutória para que vocês pudessem ter uma noção do que ainda está por vir, o que está para acontecer antes que Jesus volte à terra.
Aí quando essas pragas começarem a cair, aí muitas pessoas vão lembrar, né? Aqueles que estiverem vivos, que tiverem também noção dessa palavra aqui, aqueles que tiverem conhecimento dessa palavra. Porque aqueles que não tiverem conhecimento dessa palavra, para essas pessoas vai ser coisas naturais. Mas para quem tem conhecimento dessa palavra, já vai notar que já são as 7 últimas pragas para que Jesus venha e leve o seu povo. Então nós vamos começar lendo aqui no capítulo 16. Vocês entenderam o que o bispo explicou? Então nós vamos começar lendo no versículo 16, que diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios, nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu és o que eras, o santo, por julgasse essas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e profetas, e também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram, e o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, nem se arrependeram para darem glória a Deus. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram ao Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem os reis do mundo inteiro, com fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Amargedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. E também desabou do céu sobre os homens grandes sairaivadas, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça por esta palavra. Faça, Senhor, com que esta palavra vá e produza resultado no nome de Jesus. Não sei se você percebeu, mas dentro dessas 7 últimas pragas que vão acontecer na terra, tem alguns aqui que nos lembram lá no Egito, né? Quando fala que o mar vai se transformar em sangue, aí a nossa mente se remete aonde? Ao rio Nilo. Vocês lembram?
do rio Nilo, quando Moisés ora a Deus e Deus manda que toque no rio, que haverá sangue, virou lá o rio Nilo sangue. Então, nós podemos perceber que algumas pragas que caiu lá no Egito vão cair também aqui sobre a terra, que será as 7 últimas pragas que Deus vai mandar sobre a terra. Vai ser muito triste para aquelas pessoas que não alcançaram a salvação, que renegaram o nome de Jesus, que não aceitou Jesus, que não serviu Jesus em espírito e em verdade. Para essas pessoas vai ser muito triste esse dia, porque para essas pessoas o furor da ira de Deus vai ser implacável. Essas pessoas não vão ter perdão, e Deus não vai ter compaixão dessas pessoas. A ira de Deus, que nós podemos transformar em justiça, vai ser implacável na vida da humanidade. E elas vão sofrer antes de serem aniquiladas quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Aí o capítulo 16, como nós discorremos todo o capítulo, aí começa assim, ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide derramai sobre a terra as 7 taças das cóleras de Deus. As 7 taças da cólera de Deus. Essa cólera ou essa ira que a Bíblia nos representa aqui no capítulo 16, nós podemos transformar isso como justiça. Deus veio à terra para fazer justiça com todos aqueles que o negaram, que todos aqueles que não quiseram, enquanto vivem sobre a terra, não quiseram nada com Jesus. Mas, bispo, isso vai acontecer só com aquelas pessoas no evangelho? Não, vai acontecer também com aqueles que são evangélicos e que levaram a vida assim, a bancarrota. Vão acontecer com aqueles evangélicos que achavam que servir a Deus e viver para Ele eram coisas de brincadeira. Vamos levando de qualquer jeito, de qualquer modo. Não, Deus não aceita isso. Ou servimos a Deus de verdade ou não servimos. Tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus só quer o coração. Não, Ele não é açougueiro. Jesus não é açougueiro. Jesus não quer só o nosso coração. Jesus quer o nosso corpo inteiro. Jesus quer nós por inteiro. Então agora, veio uma voz vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, vai agora sobre a terra, sobrevoa agora anjos sobre a terra, e derrama as 7 taças da cólera de Deus. Quer dizer, da justiça de Deus. Então, antes de Jesus voltar, a justiça de Deus vai ser implacável aqui sobre a terra. E aquelas pessoas que o negaram, rejeitaram, levaram a sua vida cristã de qualquer maneira, de qualquer jeito, vão sofrer. Porque só vai ter o livramento dessas 7 últimas pragas aqueles que viveram e vivem em retidão com Deus. Aí vai ter o livramento. Mas aqueles que levaram uma vida com Deus de qualquer jeito, esses não vão ter livramento. Aí o verso 2 do capítulo 16 está escrito assim, saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Antes da vida de Jesus vai ser implantado na terra um sistema político e religioso, a qual o anticristo vai se levantar, como diz a Bíblia, querendo ser Deus, parecendo igual a Deus, fazendo fogo cair do céu, fazendo prodígio, maravilha, e vão enganar muitos. E esse sistema vai ser global, vai ser mundial. Todos aqueles que não aceitarem esse sistema imposto pelo anticristo serão perseguidos. Serão muito perseguidos. Mas aqueles que aceitaram o sistema
E o plano desse governo, que é o de Cristo, eles vão ser o quê? Eles vão ser marcados com um sinal na testa ou na mão direita. Há muitas indagações e muitas especulações sobre esse sinal da marca da besta, que é na testa ou na mão direita. Uns falam que é chip, outros falam que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas bem na verdade, ninguém ainda chegou em um veredito final de verdade. Mas pelo que eu entendo, essa marca da besta na testa ou na mão direita, que ele só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta. Vocês já leram isso na Bíblia? Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta na testa ou na mão direita. O que eu posso entender com essa marca da besta? Por que na testa? Porque as pessoas vão aderir esse plano, esse governo, esse sistema. E por que a marca na mão direita? Mãos representa o quê? Trabalho. Então, as pessoas que receberem esse sistema vão poder trabalhar. Trabalhando vão receber o seu salário e poderão comprar. Mas aqueles que não aceitar esse sistema do anticristo não vão poder comprar. Por que não vão ter que comprar? Porque não vão poder mais trabalhar, vão ser perseguidos. Se não trabalha, não ganha. Se não ganha, vai comprar o quê? Então, aqueles que não aceitarem o governo ou o sistema do anticristo vão ser perseguidos. Mas aqueles que aceitarem, aí vão poder comprar e vender, porque aceitaram o sistema, aceitaram o governo do anticristo. Mas aqueles que se opõem, não quero essa marca, não quero. Aí vai ser perseguido. Então, todas as pessoas que aceitarem a marca da besta, o sistema político e religioso, que elas vão ser marcadas, o que vai acontecer com essas pessoas quando a primeira praga chegar sobre a terra? O corpo dessas pessoas vão ficar tomada de úlceras malignas e perniciosas. Ou, em outras palavras, o corpo dessa pessoa vai ficar tomado de feridas, úlceras. Você já viu aquelas úlceras que abrem na perna das pessoas? Você já viram aquelas feridas enormes que abrem? Isso vai acontecer com a humanidade, aqueles que receberam a marca da besta. Essas úlceras vão tomar conta do corpo da pessoa. Vai ser a primeira praga que vai ser lançada sobre a terra. Primeiro o anjo vai lançar essa taça e vai ser uma epidemia sobre a terra. Quando surgiu a Covid, foi em 2019, né? Surgiu a Covid, não foi só no Brasil, foi o quê? Foi mundial. Foi em todos os países do mundo, foi mundial. E essas úlceras também, não vai ser só no Brasil. Não vai ser num país aqui, outro país aí. Não, vai ser mundial. Todos aqueles que tiverem a marca da besta serão feridos com essas úlceras malignas e perniciosas. E aqueles também que levaram a obra de Deus relaxadamente, levaram o nome de Jesus relaxadamente. Porque essas pragas não vão cair só sobre os ímpios, não. Vão cair sobre aqueles também que se dizem ser e não são. Porque ou a gente é de verdade ou não é. Então essas pessoas também vão ter muitas surpresas nesse dia, dessa primeira praga. Aí o verso 3, derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Qual é o ser vivente que existe no mar? Baleias, peixes, todos os répteis que você possa imaginar que existe no mar, vai morrer. Por que vai morrer? Porque o mar ele vai se tornar o quê? Em sangue. Se o mar se torna em sangue,
Como é que os peixes vão respirar? Não existe mais oxigênio. Agora você imagine, pensa aqui com o bicho. O mar vira em sangue, tem aquelas ondas, não tem? Quando as ondas vier para a praia, agora você vai imaginar como é que vai ficar a praia de quê? De peixes mortos, né? Olha quantos milhares e milhares de peixes mortos apodrecendo na areia da praia. Porque vai sair o segundo anjo, vai derramar a sua taça, e quando ele derramar a sua taça, o mar vira sangue. Aí você olha para mim, você que está pela internet também me acompanhando, você diz, mas bispo, isso aí é verdade? Isso aí é literal? Sim, isso é verdade, é literal, vai acontecer. E não está muito longe não, hein? E não está muito longe. Mas nós sabemos, bispo, quando essas pragas vai começar a acontecer, é quando Jesus levantar do seu trono. Que nós vamos chegar lá nessa parte, quando Jesus levantar do seu trono. Versículo 4. E derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Primeiro se torna sangue no mar, e agora se torna sangue nas fontes das águas e nos rios. Então o que nós podemos deduzir com isso? Os lagos, as fontes, os rios, tudo vai se transformar em quê? Em sangue. Por exemplo, você abriu o chuveiro, sai água. Você abriu o chuveiro, sai água. Sai o quê? Sangue. Você abriu a torneira, sai água. Sai sangue. Agora você imagina, gente, o desespero da humanidade. Num calor que faz, dependendo aonde estiverem, calor desse, vou tomar um banho agora, quando abre o chuveiro, só sangue. Quem consegue tomar banho com sangue? Está com sede, garganta está seca, a língua está seca, está com sede, vai pegar água. Quando abre a torneira, sangue. Quem consegue tomar sangue? Ninguém consegue tomar sangue. Então as fontes das águas, os rios, tudo vai virar sangue. Essa é a praga que vai acontecer sobre a terra, sobre a humanidade. A terceira praga. Agora vamos para a quarta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Agora a praga é onde? É no sol, né? O sol vai se aquecer. Tem dia que faz calor aí, 40 graus, não faz calor de 40 graus, sensação térmica de quanto? 42, 45, a pessoa não está aguentando tanto calor, né? Agora você imagina aqui, ó, quando o quarto anjo vem e derrama a sua taça sobre o sol, e o sol se aquece ainda mais. Aí os homens, quando fala homens, está falando também as mulheres, está falando a humanidade em geral. Aí todos vão ser o quê? Queimados com a intensidade do calor do sol. Você pode ver que vai vir sobre eles úlceras malignas e perniciosas. O mar vira sangue, os rios e as fontes vira sangue. E agora eles são queimados com o quê? Com o calor do sol. Com fogo. Porque quando o sol está muito intenso, é fogo, né? Vão ser queimados com fogo. Ao verso 9. Com efeito, os homens se queimarão com intenso calor e blasfemarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependem para dar glória a Deus.
Aí vocês podem até perguntar, mas bispo, se esse povo está sofrendo com úlceras malignas, mar de sangue, fontes de rios de sangue, e agora vem um calor com fogo queimando, e eles não se arrependem e nem dão glória a Deus, por quê? Porque o Espírito Santo nessa época vai ser tirado da terra. Não há mais conversão. Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. E nessa época aqui, quando começar a cair as pragas, o Espírito não vai estar mais na terra. Quem foi salvo foi, quem não foi não vai ser mais, porque a porta da graça nessa época aqui, das pragas, já vão estar fechadas. A porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, agora é o comando de ordem de Deus a Cristo, para que ele volte à terra e leve o seu povo. Então agora, os homens estão sendo queimados com intenso calor, mas eles não se arrependem. Por que não há arrependimento? Porque não tem mais disposição. Por que eles não dão mais glória a Deus? Porque também não tem mais Espírito Santo. Então eles não se arrependem e nem dão glória a Deus. Quer dizer então que essa humanidade está perdida, bicho? Estão perdidos. Estão condenados? Estão condenados. Verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Olha o trono da besta aí do anticristo. Cujo reino tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Está vendo? Aí caiu uma tensa treva. O que é treva? Escuridade. Sobre o trono da besta. Lá o trono lá do anticristo. Treva pura. E o que aconteceu com os homens? Continuavam mordendo que a língua, de tanta dor que eles sentiam. E quais eram as dores que eles sentiam? Da úlcera maligna e perniciosa e da queimadura do intenso calor do sol. Olha o sofrimento dessas pessoas. Verso 11. E blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. E que obras que eles cometeram? Obras más, obras de iniquidade. E que significa iniquidade? Pecado. Mas mesmo assim, eles começaram o quê? Blasfemar do Deus do céu. Eles começaram a blasfemar de Deus. Blasfêmia de Deus. Por causa de quê? Das angústias que eles sofriam, pelo sofrimento do quê? Das úlceras e da queimadura do sol. Mas eles não podiam voltar mais atrás das suas obras mais. Por quê? Porque eles já estavam sentenciados aqui à morte. A morte. Não tem mais jeito. Verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho, dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Quem é o rei que vem do lado do nascimento do sol? Jesus. Esse rei aí é Jesus que está vindo. Glória a Deus. Para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E ele vai vir quando, bispo? Quando for derramado a última praga das 7 últimas pragas. Aí Jesus veio. Mas esse rei que vem lá do nascimento do sol é Jesus. É Jesus que vem para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Ele ainda está sentado no seu trono. Mas quando ele receber a ordem do Pai, levanta e vai à terra buscar aqueles que são meus. Buscar aqueles que estão na terra, me servindo e fazendo a minha vontade. Verso 13. Então vi sair da boca do dragão
da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Quando nós falamos em rãs, a nossa mente vai para onde? Lá para o Egito, não vai? O que aconteceu no Egito? A praga das rãs. Não aconteceu? E agora aqui, no sexto flagelo, fala sobre essa rã. Essa rã, ela sai da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? São todos aqueles que profetizam falsamente. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: Senhor, eu expulsei demônio em seu nome, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu fiz maravilhas e milagres em seu nome. Mas o que Jesus vai falar para esses falsos profetas? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E quem são esses falsos profetas, bispo? São aqueles que vivem da prática da fé enganosa. Os falsos profetas são aqueles que vivem, eles pregam a Bíblia, eles ensinam a Bíblia, eles oram, eles jejuam, eles oram pelas pessoas, as pessoas são curadas, como diz na Bíblia, mas só que são falsos. Eles estão praticando a Bíblia, mas não estão vivendo a Bíblia. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade. A verdade libertará. Se a pessoa está com a Bíblia na mão, examinando a Bíblia, estudando a Bíblia, e não se transforma, e não há uma mudança de vida, não tem jeito. Se a palavra não liberta, como é que a pessoa vai se libertar? E Jesus, numa certa ocasião, ele falou: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E que nós temos visto de enganação no meio do povo evangélico é muita coisa. Quanta enganação, quantos escândalos nós estamos vendo acontecer no meio do povo evangélico. Quantas aberrações nós estamos vendo acontecer no meio do povo evangélico. Quem é esse falso profeta? Quem é esse falso profeta? São aqueles que profetizam falsamente, como o dragão, como a besta. Aí, se você reunir o dragão, a besta e o falso profeta, são 3. 3 espíritos que imundos, semelhantes o quê? A rãs. E quem são, bicho, esses 3 espíritos imundos semelhantes a rã? Primeiro, espiritismo. Segundo, catolicismo. Terceiro, protestantismo. A palavra certa é essa. Então, esses 3 espíritos imundos, eles vão se unir. E quando eles se unir, vão ser uma força maior sobre a terra. Que vai se unir uma religião só. Bispo, mas o protestantismo, quem são essas pessoas? Aqueles que se apostataram de quê? Da fé. É a igreja morna, a igreja que a Bíblia diz aqui, a grande Babilônia. É a grande Babilônia. Então o protestantismo com o espiritismo, o catolicismo, eles vão se unirem. São os falsos. É por isso que a Bíblia diz aqui: espíritos imundos semelhante a rãs. Já está falando, né? Espíritos o quê? Imundos. Verso 14. Porque eles são espíritos de quê? De demônios. Olha, gente.
A Bíblia está falando aqui, ó, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Viu? Então eles vão se unir. Essas religiões, elas vão se unir. E elas vão se unir contra quem, bispo? Contra o povo de Deus, contra os verdadeiros. Contra os verdadeiros. E aí diz aqui, ó, que eles vão pelejar do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E que grande dia é esse? Nós vamos ver aqui agora. Verso 15. Mais lá adiante. Eis que venham como vem o quê? O ladrão. Ladrão avisa? Não, vem de surpresa. E Jesus também vai vir de surpresa. Ele não vai avisar ninguém. A gente que tem que vigiar e se preparar cada dia. A gente não sabe o dia que ele vai voltar. Ele já deixou um aviso para a gente. Ó, eis que venham como ladrão. Porque ladrão não avisa quando vai entrar numa casa para roubar. Né? Então Jesus, ele diz que ele vai vir também de surpresa, quando ninguém estiver esperando. Bem-aventurado aquele que vigia. Olha, bem-aventurado aquele que vigia. A Bíblia não diz aqui, ó, bem-aventurado aquele que ora. Isso que eu quero que você entenda. Presta atenção nisso aqui que o bispo vai falar, porque é muito importante isso aqui que eu vou falar. A Bíblia não diz aqui, ó, bem-aventurado aquele que ora. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que vigia. E aí você me pergunta, bispo, o que é vigiar? É estar atento para não pecar. Tem pessoas que ora, pensa para orar. Mas em termos de vigilância, é zero. Aí ora muito, não vigia, perde tudo aquilo que orou. Não vigiou. Não vigiou com a boca, não vigiou com as atitudes. Aí peca. Pecou, adiantou orar? Não, perdeu tudo. Então hoje nós estamos numa época de vigiar mais do que orar. Aí, bicho, quer dizer então que o senhor está falando que a gente não precisa orar mais? Eu não falei isso aqui. Continue orando, mas tem que vigiar mais do que orar. Porque quando você vigia, você não erra. Ou até pode até errar, porque somos seres humanos, somos falhos a erros. Mas quando você vigia, você erra menos. Não é? Mas quando você não vigia, você erra mais. Então, bem-aventurado quer dizer, você é mais do que feliz porque você vigia. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Guarda as suas vestes. Qual é as suas vestes? É roupa? Essa aqui que o bicho está usando? Não. As vestes que a Bíblia está falando aqui são as nossas vestes espirituais. São as nossas vestes de santidade perante a Deus. São as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso viver do dia a dia, o nosso relacionamento com Deus. Isso aí que é a nossa roupa. Quando você tem uma vida com Deus, você está guardando as suas vestes, a sua vida espiritual. Guarda as suas vestes para que não ande o que? Nu. Quando a pessoa é relaxada com a sua vida espiritual, ela deixa a sua vida espiritual descoberta. Se a sua vida espiritual está descoberta, é como se essa pessoa tivesse o quê? Nu. Se você tira a sua roupa do corpo, a roupa física, você sai andando sem roupa no meio da rua nu, você vai ser preso, tentado ao pudor. E as pessoas falam, essa pessoa não está bem não, para andar no meio da rua sem roupa nenhuma. Então, desde o momento que você mostra a sua nudez, você está mostrando a sua vergonha. E a mesma coisa a nossa vida espiritual. Quando nós expomos a nossa vida espiritual, cometendo erros diante de Deus, nós estamos mostrando a nossa o quê? Vergonha.
Porque as pessoas vão logo apontar, tá vendo aquela irmã? Tá vendo aquele irmão? Ó, tá vendo lá? Olha lá, olha o que fez. É isso que Jesus está falando aqui do vigiar. Guarda as suas vestes, para que ninguém te veja nu, e você não mostre o quê? As suas vergonhas. É nesse sentido aqui. Então, quando nós nos preservamos, nos guardamos, como homens e mulheres de Deus, nós não vamos expor a nossa nudez e não vamos fazer vergonha para ninguém. Então nós somos mais do que felizes porque guardamos as nossas vestes para que ninguém veja a nossa nudez e não veja a nossa vergonha. Porque quando você comete alguma infração errada perante a Deus, todas as pessoas vão te apontar, te julgar, te condenar, te criticar e falar mal. Porque nós somos diferentes do povo lá de fora, nós somos diferentes dos ímpios. Os ímpios podem fazer tudo o que quiserem aí fora, porque são daí mesmo. Mas nós que servimos a Deus, qualquer vacilo nosso já é motivo de escândalo, de vergonha. Já é motivo de apontamento, de crítica, de julgamento. Já é motivo. Aí você olhando para mim, você fala, bispo, sem eu dar motivo, as pessoas já falam de mim. Sem eu dar motivo, as pessoas já me julgam, me criticam, me condenam. Agora imagina eu dando motivo. É verdade. Nós, como os cristãos, não dando motivo, as pessoas já falam. Agora imagina dando motivo. Vão falar muito mais ainda. Aí o verso 16. Então se ajuntarão no lugar em que hebraicos se chamam Amargedon. E por que no versículo 14 diz, e pelejarão no grande dia do Deus Todo-Poderoso? Ele disse aqui, o Amargedon. E que Amargedon isso aqui, bicho? Vai ser a batalha final. O Amargedon vai ser uma batalha final entre o bem e o mal. É por isso que a humanidade vai pelejar no dia do Deus Todo-Poderoso. Porque haverá uma batalha final entre o bem e o mal. Que vai ser a grande batalha do Amargedon. Verso 17. Então derramou os 7 anjos a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. Pronto. Acabou. O que vai falar feito está? Deus vai falar. Caiu a 7ª praga, aí Deus vai falar para Jesus, filho, feito está. Todas as profecias já foram cumpridas. Então agora te coloque de pé, saia do seu trono e vai à terra com milhares e milhares, milhões e milhões de anjos e vai buscar o meu povo para viver e reinar comigo para sempre. Porque feito está, se cumpriu, feito está, tudo foi cumprido. E quando Deus falar para Jesus, feito está, aí o que acontece? Feito está, olha o que acontece no versículo 18, olha que maravilha. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o grande terremoto, o forte grande. Por quê? Porque quando Jesus manifestar nas nuvens do céu, a terra vai tremer. E o que vai acontecer quando Jesus aparecer nas nuvens do céu? Relâmpagos. Quando às vezes cai aquele moto temporal e começa a trovejar, dá aquele estalo, as pessoas ficam com medo, não fica? Vocês ficam apavoradas com aqueles estrondos. Então você imagina na vinda de Jesus. Olha os sinais da vinda de Jesus quando ele aparecer nas nuvens do céu. Relâmpagos e vozes de trovão. Trovão, trovoada.
Relâmpago é a mesma coisa que trovoada? Não, diferente. Relâmpago, aquela claridade, né? E o trovão é o barulho, aqueles estalos. Pá, 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 não é aqueles estalos? Se chama trovoada. Agora você imagina Jesus nas nuvens do céu, relâmpagos, trovões e mais o que? Terremoto. A terra vai ser abalada, vai ser sacudida com um grande terremoto. E aí esses grandes prédios que a gente vê nessas grandes metrópoles vai desmoronar tudo. Não vai ficar pedra sobre a face da terra. Vai cair tudo. Como nunca houve igual deste que agite sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. O terremoto vai ser grande e vai ser forte. Por que vai ser grande? Porque vai ser mundial. Vai ser em todo o planeta Terra. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E quem é a grande Babilônia? São aqueles que dizem que são e não são. São os falsos profetas. Aqueles que serviram a Jesus com engano, com mentira, com falcatruas. Essa é a grande Babilônia. Tinha aparência de piedade, mas no fim era só corrupção. Então, essa cidade vai cair com o furor da ira de Deus. Verso 20. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Por que as ilhas fugiram, os montes não foram achados? Porque vai ser tudo derribado. 21. Também desabou do céu sobre os homens grandes sareivadas, com pedra que pesava cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo é sobre móvel grande. Então, além dos relâmpagos, dos trovões, dos terremotos, ainda vai cair pedras gigantescas de granizo sobre a terra. Agora você imagina, gente, pedras enormes caindo do céu na terra. Quando bater na atmosfera, ela vai vir como o quê? Como pedra de fogo. Porque tudo que passa na atmosfera se encandeia, pega fogo. Agora você imagina aquelas pedras enormes caindo do céu sobre a terra. Olha que destruição que vai ser. Vai ser terrível. Isso vai acontecer quando, bicho? Antes da vinda de Jesus. Caiu a última praga, aí Jesus volta. E o que vai acontecer primeiro? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Encontrarão com Jesus nas nuvens do céu. E os que estiverem vivos serão transformados. Encontrarão também Jesus nas nuvens do céu. E toda a igreja, todo o povo de Deus será levado. E viverá com Cristo. E reinará para todo sempre. Eu quero finalizar essa ministração dizendo para você: vale a pena ser fiel. Passe que você passar, sofra o que você sofrer, mas nunca abandone Jesus na sua vida. Fica firme. Firme. Porque Ele está voltando. Quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar preparados para subir com Ele e viver com Ele para todo sempre. Eu quero fazer uma pergunta para vocês e para você que está na internet me assistindo. Vocês têm certeza da salvação de vocês? Quem tem certeza da sua salvação? Levante a mão. Quem tem certeza? Isso mesmo. Uma pessoa que serve a Jesus e não tem certeza da sua salvação já está perdido. Porque a salvação vem através do quê? Da fé. E a Bíblia diz que isso não vem de nós. É dom de quem? É dom de Deus. Então, se você serve a Deus e não tem certeza da sua salvação, você tem que se espiritualizar mais. Porque se você não tem certeza da sua salvação, você está fazendo alguma coisa errada.
Você está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus. Você tem que se consertar rapidamente. Você não sabe quando Jesus vai voltar. E se ele te pegar com coisas erradas, você não sobe. Mas se você está com a sua vida diante de Deus, você pode bater no peito e dizer: Jesus, só pode vir qualquer hora, porque eu já estou preparado para ir com o Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos agradecer o Senhor Jesus.